primeiro lugar, bom dia para todo mundo aí. Todo mundo acordou hoje, já está desperto, já tomou um café. Então vamos lá, nós somos argonautas ambientalistas da Amazônia. Nós somos um ponto de cultura, chamado Ponto de Cultura Anani, e que fomos selecionados recentemente para ser um pontão de cultura chamado Rede Amazônica de Protagonismo Juvenil. A gente também fomos pegos de surpresa, né, para participar desse encontro. Nós tomamos conhecimento dele na quarta-feira, designamos uma pessoa para vir para este encontro, que estava em Rondon do Pará, e em função de falta de passagem para o município, que ela teria que se deslocar, que era Marabá, terminou que eu fui designado para vir na última hora para cá. Então, também não recebi um comunicado que teria que fazer uma apresentação, mas aproveitei o espaço entre uma apresentação e outra e consegui fazer a apresentação do projeto aqui, né? Não do jeito que a gente gostaria, mas com todo o conteúdo que o nosso projeto representa, né? O primeiro esclarecimento que a gente tem que dar é de que o nosso projeto ele é um projeto, nós não fomos selecionados agora, estamos conveniando agora, então o projeto não tem execução. Que tem alguns pontões que eu observei aqui que já tem um trabalho acumulado enquanto pontão de cultura. Então, tem muita coisa a apresentar nisso aí. O nosso trabalho está muito voltado em cima do ponto de cultura, que é o projeto que nós realizamos, né? Antes de mais nada, então, aí a denominação do projeto, Rede Amazônica de Protagonismo Juvenil. Por que Rede Amazônica? Porque nós gostamos de enfatizar essa questão da Amazônia, porque apesar de gerar muita curiosidade, é um tema que poucas pessoas no Brasil ainda dominam. Existem muitos mitos sobre a Amazônia que não correspondem à realidade, e vários deles que as pessoas não conhecem. Nós vamos também mostrar um pouquinho disso aí, né? Bem, o projeto, quem realiza o projeto, os Argonautas Ambientalistas da Amazônia, os parceiros, além dos Argonautas, nós temos o Instituto de Arte do Pará, a Fundação Curro Velho, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado e os pontos de cultura do Pará e Amapá, que são, no Pará e Amapá, tem 15 pontos de cultura. Desses 15, 10 assinaram a carta de anuência no momento da apresentação do projeto. Então, antes de mais nada, eu queria assim, que a gente entendesse um pouco do que é a Amazônia. Coloquei isso, vou explicar. A palavra Amazônia, ela deriva da palavra Amazonas, né, que eram guerreiras mitológicas gregas da tribo de Hipólita. O que aconteceu? Essas guerreiras, né, Amazônia, portanto, o termo em grego significa sem seio, mulher sem seio, né? Porque a lenda também diz que essas guerreiras cortavam o seio para melhor manejar o arco, né, e a flecha. O que aconteceu? A deusa Afrodite, né, insultada pelas mulheres da tribo que não lhe rendiam homenagem, castigou elas com um cheiro insuportável. Elas perderam os maridos, né, que foram, obviamente, procurar mulheres em outras tribos, e elas fizeram uma revolta. Se revoltaram, mataram os homens, passaram, a partir daí, a assassinar todos os filhos do sexo masculino e estabeleceram, portanto, uma república feminina naquela tribo ali, certo? Essa lenda foi trazida para cá, para a Amazônia, pelos exploradores espanhóis, também apagado aí, porque é um link isso aqui. Isso está no Wikipédia, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar. Pelos conquistadores espanhóis, está trazida, vou ler textualmente. A lenda das Amazonas foi trazida para a América do Sul, que está apagada aí, pelos conquistadores. Ah, não, está dando para ler ali, né? Aqui que não está dando. Pelos conquistadores espanhóis, né, e tal. O que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com as índias guerreiras. Na cultura dele, a mulher, naquele momento, a mulher era muito... O papel da mulher na sociedade naquele momento era muito restrito, né? A procriar, ter filhos, ficar dentro de casa. Quando eles viram aquele tipo de coisa, eles acreditaram que eles tinham encontrado as Amazonas. E aí, daí passaram a utilizar essa palavra e nossa região foi batizada com esse nome, né? Só em 1800, a primeira vez o termo foi utilizado, Amazonas, como símbolo da região, como significando uma região do planeta e tudo mais, certo? Portanto, diversos mitos permeiam o imaginário da Amazônia, isso que é muito bom,
porque isso dá uma diversidade cultural muito grande. Nós temos várias nações indígenas, populações quilombolas e vários povos que se dirigiram para ali, porque nós estamos situados aqui na América do Sul. A Amazônia despertou vários interesses, né? Todo mundo sabe que o Tratado de Tordesilhas, a grande discussão é se a Amazônia ficava ou não no Brasil, né? As 100 léguas que estavam em discussão era para quem ficava a Amazônia, e os portugueses tiveram que tomar algumas providências. E uma delas foi a Fundação de Belém. Se vocês verificarem, os estados do Norte e do Nordeste, as capitais elas estão ali situadas no litoral. Belém é a única cidade que a capital ela está dentro do continente. Por que isto? Porque a decisão de construir Belém foi uma decisão estratégica pautada numa lógica militar. Nós temos que ocupar a Amazônia, o melhor local para posicionar esta fortificação nessa região aqui, que eles batizaram com o nome de Belém e tudo mais. Portanto, nós temos a 3 horas de Belém um balneário chamado Salinas, que está no Atlântico, né? E, portanto, não foi por questões geográficas, mas a cidade foi construída exatamente no local onde eles poderiam controlar a entrada, né, de navios, que era a forma com que estava, porque, apesar do Tratado de Tordesilhas, vários países, a Espanha, uma delas, disse, olha, nós vamos entrar lá, não tem dono, nós vamos ocupar. E ocorreu isso muito na Amazônia e tudo mais, certo? Mas, além dos mitos, a questão ambiental é a principal pauta da Amazônia, né? Então, sempre que a gente quer falar de Amazônia, que vem logo na nossa cabeça a questão de queimadas, né? Invasão de terras indígenas, né? Biopirataria, né? Então, a questão ambiental está sempre na pauta da nossa questão. Estou dando esse preâmbulo aqui, antes de entrar no projeto, porque o nosso projeto está muito vinculado a esse entendimento que a gente tem, né? O que acontece? A Amazônia concentra 20% de toda a água doce do mundo, 25 mil quilômetros de vias navegáveis. Então, o nosso principal meio de transporte lá é o barco, né? A maior floresta tropical do mundo, com 350 milhões de hectares e tudo mais, né? E lá tem a abundância de 3 elementos essenciais da vida, que é água, calor e espaço físico. Daí a cobiça, daí a importância que a Amazônia tem e tal. E é nesse contexto que se situa o Pará, que é o maior, aliás, o segundo maior estado da região. Então, o Pará é um estado imenso, né? Quando a gente olha no mapa do Brasil, a gente vê a dimensão daquele estado ali e tudo mais. E isto vai influir. Esse foi um debate que nós tivemos no momento de elaboração do projeto Pontão. Como conseguir fazer um projeto que abarque um estado de dimensões continentais? A primeira ideia que a gente teve de nosso projeto ser um projeto de Pontão que abarcasse a região norte. Porque no Pará, na região norte, não tem muitos pontos de cultura. São 39 pontos de cultura, se nós somarmos também o Tocantins, certo? E a nossa ideia era essa. Mas depois que a gente foi fazer as contas, a gente viu que não dava para chegar, porque os outros estados também são grandes e têm distâncias muito grandes, né? Bem, um pouquinho da mitologia do nome Argonautas. Pessoal, por que Argonautas, né? Argonautas não é uma sigla, Argonauta tem um significado. Por que Argonautas? Rapidamente, a mitologia fala de um jovem que liderou 50 outros jovens, todos heróis gregos, é importante dizer isso. Os heróis que compuseram a expedição dos Argonautas eram voluntários que foram numa missão muito nobre, que era conquistar o velo de ouro, ou velocino. As palavras têm o mesmo significado, que era o símbolo do conhecimento, da prosperidade e da virtude. Então, um povo que tivesse o velo de ouro, ele tinha tudo isso. Então, não existia problema ali. Então, ele era muito cobiçado. Várias expedições foram organizadas para conquistar o velo, e só a de Jasão conseguiu, né? Cada herói desempenhou um papel específico. Por exemplo, Hércules, com sua força, era um herói grego, que era argonauta, né? Ele foi que colocou o barco no mar, e no momento final, que eles tiveram que sair com o velo de ouro, ele ficou combatendo com os soldados, sabendo que ia morrer, mas era para dar tempo para os argonautas conseguirem ultrapassar o rio e trazer o velo de ouro, certo? Orfeu, com sua habilidade, foi quem tinha um trecho que era fatal, que era o canto das sereias, né? Em todas as expedições, quando chegava ali, as sereias começavam a cantar, os marinheiros, todos ficavam enfeitiçados, e a nau fracassava ali. Então, Orfeu, além de dar o ritmo, né, dos remadores, porque era um barco a remo, né, conseguiu também. No momento decisivo, ele tocou, e os marinheiros ficaram ouvindo a música dele, e não viram as sereias, e conseguiram ultrapassar mais esse obstáculo, né?
Jazão consegue o objetivo, conquista o Velho de Ouro, entrega a Pélias, que é um tio dele, que na verdade usurpou o trono dele, que ele era o filho herdeiro, né? O Pélias mata o próprio irmão, assume o reino e Jazão é levado por um escravo criado, e aos 18 anos ele volta para reclamar o trono, e com uma condição: vou conquistar o Velho de Ouro e tudo mais. Ele pega, conquista o Velho de Ouro, entrega a Pélias e sacrifica a embarcação a Poseidon. Aí, tem uma história que nós, argonautas, obviamente, ao escolher o nome, criamos para vincular o nosso nome. Zeus, ele ficou muito enciumado com Jazão, porque Zeus, na mitologia grega, ele se relacionava com as terráqueas. Então, Zeus tinha alguns filhos aqui na Terra, né? E Hera sabia disso, porque ela era uma deusa também. E eles tinham uma discussão e tudo mais. Só que ela passou a dar uma proteção especial, ela se interessou pela saga de Jazão, e Zeus começou a estar muito interessado por esse terráqueo, e começou a achar que ela estava querendo ter o mesmo tipo de comportamento que ele. E aí a expedição ficou muito mais complicada. Tem uma hora assim que Zeus assim, diz: eu vou prejudicar ele, dá um sopro numa assim. E aí, tempestades imensas, eles enfrentam e tudo mais. Mas não existia nada disso. E no final, Zeus, né, ficou sensibilizado com o ato heróico dos argonautas e resolveu fazer o seguinte: pegou o Velho de Ouro, transformou ele em partícula e semeou aonde? Na Amazônia. Qual foi o resultado disso? Cada partícula, né, floresceu, gerando a maior biodiversidade do planeta. Tal. O que temos na Amazônia? Algum destaque, muita coisa, né? Muito mito, mas muita realidade. Nós temos 45 mil espécies de plantas, a grande maioria ainda não pesquisada. Por isso, nós somos contra que se implante projetos de agricultura extensiva na Amazônia, como soja, que já existe muita soja na Amazônia, certo? Por quê? Porque a gente acha que isto vai destruir uma série de plantas, porque é o modus operandi dele, sem contar que a relação da natureza com essas plantas pode terminar alterando tudo isso, né? 1.800 tipos de borboletas, 1.300 espécies de peixes só de água doce. Nós deixamos os peixes do mar, que também nós temos lá, que o mar está próximo, tudo mais de fora, né? Mais de 1.000 tipos de aves e milhões de insetos. Então, é esta que é a nossa riqueza da Amazônia. E nós, argonautas, com a missão, né, de proteger toda essa riqueza, que é essa nossa tarefa que nós fazemos diariamente, certo? Aqui, nós temos uma Assembleia de Fundação dos Argonautas. Em 1992, nós surgimos durante a ECO 92, nós fomos no Rio de Janeiro, voltamos sensibilizados, nós tínhamos que fazer alguma coisa, estávamos na universidade. A ideia inicial foi ir para o Greenpeace, depois o pessoal do Greenpeace acompanhou a Fundação dos Argonautas, depois chegou à conclusão que era melhor nós termos uma ONG da Amazônia, atuando na Amazônia, e sermos parceiros do Greenpeace, e foi essa a nossa decisão. A missão dos Argonautas é planejar e executar ações de defesa do meio ambiente, da promoção do desenvolvimento sustentável, da cidadania e da democratização das relações sociais, econômicas, políticas e culturais na Amazônia. Bem, na hora de elaboração do projeto, nós, argonautas, nós temos uma estrutura que dirige a ONG e nos organizamos. A nossa ação é organizada através de programas, projetos e grupos de ação. Então, nós temos 8 programas em execução, e desses 8 programas, nós se reuniram para elaborar o projeto de Pontão, 3 deles, que é o projeto de desenvolvimento local na Amazônia, que forneceu a metodologia que nós estamos usando no projeto, o projeto Informação e Cultura na Amazônia, que é o programa Informação e Cultura da Amazônia, que é o programa que coordena o ponto de cultura, do qual eu sou o coordenador, e tem o programa de protagonismo juvenil. Essa foi uma discussão que nós tivemos. Nós achamos que não estávamos habilitados a fazer um projeto de pontão digital, íamos fazer um projeto de articulação, e que, dentro do projeto de articulação... Vamos lá, vamos chegar... Tá. Aí nós fizemos uma discussão. A articulação pautada para quê? Certo?
pautada para o protagonismo juvenil. Então, nosso projeto de plantão de cultura chama-se Rede Amazônica de Protagonismo Juvenil, porque foi uma das linhas que nesse edital se abriu. Articulação ou articulação voltado para a juventude. Nós optamos por isso, certo? Então, esses 3 programas se reuniram, ambos com suas metodologias, com suas qualidades, elaboramos o projeto. Então, entrando agora diretamente no projeto. Qual é o objetivo do projeto? Quais são os objetivos do projeto? Primeiro, como o meu computador não veio fotos, que eu não uso muito foto nesse computador, eu tenho fotos nós estamos usando aqui fotos do projeto Plantão de Cultura. Então, que é colar, vou explicar uma delas, certo? Isso aqui é uma foto no quilombo do Abacatal, numa casa de farinha, e que tem, certo? Ele está aqui no automático, eu vou voltar aqui. Tá. Então, primeiro objetivo, articular os 16 pontos de cultura do Pará e Amapá, na perspectiva do desenvolvimento local, certo? É sempre importante essa palavra, ela vai sempre conduzir, porque esta é a nossa metodologia. Segundo, construir um diagnóstico dos pontos de cultura do Pará e Amapá com foco nas ações voltadas por jovens. Já existe o diagnóstico feito pelo Y, né, que a gente... São coisas muito boas, que a gente se pauta, mas nós estamos querendo saber o que os pontos de cultura estão fazendo voltado para a juventude, né? Bem, outro objetivo, levantar as redes, entidades e iniciativas culturais da juventude no Pará e Amapá, certo? Existem várias redes que trabalham com juventude no Pará e Amapá, então a gente viu que além dos 16 pontos de cultura, nós temos que ampliar também a nossa ação para as redes sociais que atuam nesses estados, né? Um objetivo que está colocado aqui é promover a formação sociopolítica e cultural da juventude dos pontos da rede. A gente está achando que tudo que está sendo discutido está legal, mas nós temos que começar a dar um conteúdo mais político o que nós estamos fazendo. Alguém falou sobre isso aqui, certo? E a gente vai transformar isso. Então vai ter, dentro das ações normais que a gente está fazendo lá, vai ter um curso de formação da juventude que está atuando nos pontos, para que a gente possa dar um conteúdo, mas para poder conseguir entender essa conjuntura que nós estamos vivendo. Ou seja, o que a gente discute? Nunca a juventude teve tanta possibilidade de fazer coisas como ela tem hoje, porque a tecnologia que está disponível hoje é muito grande. Hoje de manhã alguém falou, hoje eu peguei e fui ver o Glauber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Fogo. Vi um pedacinho lá, tudo mais, para poder entender aquilo que foi dito. Os recursos tecnológicos que estavam colocados à disposição ali, a gente vê quando a gente vê o filme, né? Como é que ele fez? Olha, iluminação, enquadramento e tal. Né? E a gente com tudo isso, estamos fazendo muita coisa, mas isso tem que ter um determinado objetivo. Nós chegamos numa conjuntura política de avanço, de muito avanço. Eu comecei uma atividade política na juventude. E hoje eu estava colocando para um amigo meu, que eu dormi na casa dele ontem, a gente conversando, fizemos um movimento estudantil junto. Fui fundador da UMES lá, ajudei a fundar a UBS no Brasil e tal. Naquela nossa época, né, a gente brigava. O nosso principal instrumento era o panfleto, né, rodado no mimeógrafo. Hoje a gente cria um blog em 5 minutos, né? E está sendo feito muita coisa. Mas a gente tem que dar conteúdo, mais de direção do rumo que essa sociedade tem que tomar. Porque essa tecnologia, ela não é para o bem nem para o mal. Ela pode também servir para o mal, certo? Ela também pode servir para o mal. Seguindo, promover a capacitação de membros da rede em comunicação comunitária e multimídia. Essa é uma demanda que os pontos de cultura colocaram nos nossos encontros lá. A formação em software livre, e aí nós queremos colocar especialistas em software livre. Na hora que a gente tem que configurar uma rede, na hora que a gente tem que fazer qualquer coisa lá, são pouquíssimas pessoas que nós temos. Para as oficinas que nós temos para fazer lá, tem um grupo daqui que a gente articula aqui pelo BINC, que viaja o país fazer as oficinas, porque não existem pessoas capacitadas no Estado para fazer isso, certo? Então nós pretendemos criar no mínimo uns 20 especialistas em software livre que vão atuar no Estado, não dando suporte aos pontos de cultura, mas também levando essa tecnologia para outros segmentos da sociedade. Então nós colocamos no nosso projeto uma meta fazer essa capacitação, né? A outra, ninguém podia trazer um copo de água aqui que tá. A outra, desenvolvimento local, né? Já falamos sobre isso. Promover a capacitação pedagógica dos tutores e coordenadores dos pontos, certo? Isso é uma demanda que se tem lá, como é que faz? A boa parte dos pontos tem telecentro, né? Mas como é que você faz para tornar o telecentro não só vamos dizer, uma lan house, onde o cara chega lá e usa e tudo mais, né? O telecentro, ele tem um outro
objetivo. Não é só para a pessoa usar o computador como ele usa numa lan house pagando a hora. Ela tem que procurar promover cidadania. Então, nós vamos procurar fazer isso também. É uma das nossas metas. Publicar esse relatório da juventude, né, da Comissão da Juventude. Realizar um vídeo documentário, Vozes Jovens da Amazônia. Pautado aí a ideia é que esse vídeo seja feito pelos próprios jovens, nas oficinas que nós vamos fazer em cada polo, né? Também realizar os encontros regionais de intercâmbio, das experiências, né? Trocar essas experiências. Tem um trabalho muito bom, o pessoal da Convida lá em Rondônia do Pará tem um trabalho excelente com jovens, certo? Isso é muito pouco articulado com as outras iniciativas no Estado. Então, fazer isso. Criar um banco de projetos, né, acessível a todos, porque vai estar no portal, e criar o portal da juventude. Então, alguém falou aqui, né? Todo mundo vai criar portal e tudo mais. Achei ótimo que os projetos estejam isso. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma discussão no determinado momento que, em vez de cada um criar o seu, não pode até existir isso, mas não podemos criar também um grande ambiente colaborativo a partir dos diversos projetos que tem. Isso é normal, eu acho que foi normal que todo mundo prevê a ideia de criar o portal por uma questão simples. Na época da Revolução Francesa, quando duas pessoas se encontravam, a primeira ideia que eles tinham era criar um jornal, né? Então, por isso, os jornais proliferaram naquela época, porque a tecnologia da época era essa, né? Agora, na internet, os sites, os blogs, o portal é isso. Então, eu acharia normal se os projetos não tivessem previsto isso. Agora, nós temos que integrar isso numa ampla articulação. Vou correr aqui, porque já me deram aviso que só falta 5 minutos, faltava, né? Agora só vai faltar uns 4,5, né? Articular essas iniciativas com outras iniciativas, com o GESAC, SEBRAE, uma série de outras coisas, né? E também uma coisa que lá no Estado está discutindo, existe uma articulação do governo do Estado com o MINC de articular 40 novos pontos de cultura. No Pará nós só temos 12 atualmente mais 3, 15 e tal. 40 novos pontos de cultura, certo? Então nós já tivemos essa discussão com a Secretaria de Cultura para que a gente possa integrar isso, fazer uma política que possa contemplar o máximo possível. Porque a lógica do edital, ela é ótima, mas ela termina às vezes concentrando muitos pontos numa região, certo? Se vocês olharem no mapa, a região sul-sudeste concentra a grande maioria dos pontos de cultura. No Pará a gente está querendo que o edital ele já amarre o seguinte, tantos para cá, tantos para ali, como esse último edital domingo já amarrou, né? No mínimo um por região, né? Aí na hora que seleciona um por aquela região, já impede os demais. Então, permite com que se desmembre por outras regiões e tudo mais, né? Bem, tem uma metodologia aí que eu vou ter que pular, que é como a gente vai fazer isso, né? Mas só quero colocar que nós desenvolvemos uma metodologia própria de desenvolvimento local na Amazônia, que é denominada de DELA, certo? DELA, Desenvolvimento Local na Amazônia. E nós vamos usar essa metodologia no desenvolvimento do projeto. Isso a gente usa em vários outros projetos e nessa também. É uma metodologia que os argonautas aperfeiçoaram e nós usamos em boa parte do nosso projeto. Bem, tem uma questão que é importante. O nosso projeto vai procurar conectar, ele vai se realizar através de 5 polos, e ao contrário de um pontão aqui, que já escolheu onde são os polos, nós não escolhemos, isso vai ser uma discussão que nós vamos fazer no planejamento estratégico. A lógica do polo não é só a lógica regional, e vamos conectar isso com o Museu da Pessoa. Nós somos, no Pará, na região norte, o polo responsável pela expedição do redescobrimento, que é um projeto do Brasil Memória em Rede, certo? E nós vamos conectar isso lá. Tem uma meta lá que inclusive quer de fazer. Nós queremos passar a colher depoimentos lá para postar e tudo mais, tudo isso está previsto. Com a Rede Amazônia Solidária, que é uma rede que trabalha com a economia solidária, a Rede GTA, nós somos membros da Rede GTA, certo? Consórcio Social da Juventude, nós somos membros desse consórcio. A Rede da Juventude pelo Ambiente e Sustentabilidade, a Rejumo, nós participamos dessa rede. Nós temos um conselheiro nacional da Juventude, que é o Luan Gabriel, que é argonauta, também. Rede de Gestão Compartilhada para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Rede Brasileira de Agenda 21, nós somos o polo animador local, FBONS, nós participamos do FBONS, somos da executiva, e a RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Isso aqui por que a RENAS? Porque eles estão tendo uma boa discussão, certo? É um grupo que está muito legal e a gente resolveu colocar aqui, certo? Finalizando aqui, aí tem aqui os passos da metodologia, primeiro, segundo, são 7 passos que nós vamos dar para poder realizar, né? Vou pular aqui diretamente para o finalmente, que é
os resultados esperados, né? Bem, os resultados, eles são a quantificação, né, dos objetivos. Então, montagem da rede de pontos de cultura, em 5 polos, já falei. O diagnóstico da juventude, certo? Já falei. O planejamento estratégico, nós vamos fazer isso no planejamento, nós vamos fazer agora em janeiro, certo? E aqui, realizar 4 oficinas de comunicação comunitária para 120 participantes nos 5 polos. O foco é texto, imagem, som, vídeo e rádio. Nós queremos utilizar muito a tecnologia de rádio, porque a Amazônia escuta muito rádio, certo? Por isso que vocês veem que a Radiobras, ela tem, parece que 2 rádios, né? Tinha, voltada só para a Amazônia. Também foi uma estratégia de integração nacional, mas a Amazônia escuta muito rádio, porque o sinal de TV não são muito potentes, e como as localidades são muito distantes, o meio de comunicação de massa mais utilizado na Amazônia é o rádio. Então o foco nosso vai ser a utilização de rádio. Bem, o desenvolvimento do portal, certo, e ambiente colaborativo, e uma questão especial, nós já temos uma parceria com a TV Cultura, iniciamos uma discussão com a TV Cultura, para que a gente possa, isso que a gente está discutindo aqui, a gente poder também fazer lá, e isso vai dar um upgrade da nossa articulação, porque vai permitir com que a gente possa, a partir dos equipamentos que a TV tem, dos técnicos que ela tem, de poder produzir coisa de maior qualidade, certo? TVs comunitárias, existem algumas, existem rádios comunitárias que são de pontos de cultura, outras que estão funcionando na ilegalidade, e rádios livres, né? A gente também estimula muito isso, a realização disso lá. As parcerias com o Museu da Pessoa, que foi colocado aqui, né? Vamos montar uma rádio, a gente tem interesse em montar uma rádio, eu fico frustrado com aquela, que toda vez que a gente tenta pôr uma rádio no Estúdio Livre, ele congela. A 4ª oficina eu participei lá na TEIA, né? Eu disse, eu vou participar de base dessa oficina. Se não der certo e tal, aí a gente decide, nós vamos aprender a fazer esse negócio, porque toda vez quando chega, na hora de subir, aí ele congela. É bonitinho, até fotografei. Certo? Aí a gente diz, deu pau ali na história. Não sei, tem algum problema ali que tem que ser resolvido, né? Bem, em termos de quantitativo, eu queria destacar aqui, nós vamos formar 40 agentes de desenvolvimento local na Amazônia. Nesse projeto, nós temos vários agentes de desenvolvimento local formados na Amazônia. Nesse projeto, nós vamos formar mais 40 agentes que vão atuar por dentro da rede, certo? E também fazer nós estamos participando da organização do Fórum Social Mundial. Todo mundo sabe que o Fórum Social Mundial vai se realizar em Belém do Pará em 2009, né? Na Amazônia, Belém do Pará, em 2009. E nós vamos organizar o acampamento da juventude. E a ideia é exatamente de reunir todas essas experiências que a gente está discutindo aqui, mais umas outras, e levar para lá. Então vamos logo se agendando para toda essa produção que tem a gente fazer lá. E nós vamos fazer isso no acampamento da juventude. Deve reunir uns 1000 jovens nisso aí. E toda a ideia é, durante todo o evento, ter sempre uma programação ocorrendo, pautada exatamente nisso aí. Pessoa mais ou menos numa ideia assim de que a galera possa baixar filmes, fazer todas as histórias, criar um ambiente assim de troca, né, de muita informação, de muitos bytes, gigabytes de informação e tudo mais, e muita atividade de integração da juventude. Então todo mundo procura se agendar, nós vamos estar lá, os Argonautas, na Amazônia, para receber vocês no Fórum Social Mundial de 2009. Muito obrigado. Ô, Nilton, eu queria te dar uma informação, que eu vi que você está falando que você está fazendo uma articulação com a TV Cultura. A gente da TV Minas, a gente também está fazendo uma articulação com a Funtelpa, com a TV do Pará, juntamente também com a TV de Sergipe, né, a PLP TV, e a TV da Bahia também, para a gente fazer coproduções em conjunto, veiculação, difusão. Então, depois a gente conversa sobre isso. Bom? Só para colocar, a TV Cultura do Pará, não sei se é assim lá no outro lugar, ela tem retransmissor em quase todos os municípios. Ela cobre todo o estado do Pará. Só que esses retransmissores, as antenas transmissoras, elas eram utilizadas pela Rede Globo através da afiliada local, que era a TV Liberal. O novo governo, um dos primeiros atos, foi suspender esse contrato. E o governo ainda pagava por isso, que é interessante, né? O governo pagava 400 mil reais por mês para poder fazer esse tipo de coisa, para poder ceder suas antenas para uma empresa. E é um negócio absurdo, né? Contrato televisivo. Ela retomou e, com isso, a gente pode usar essa rede. E a pessoa que está lá, uma pessoa maravilhosa, gosta desse debate, e foi uma das primeiras coisas que a gente foi sentar com ela. Aí a gente ficou, de agora no início do ano, sentar para fechar. E a experiência de Minas
Eu vi aqui ontem, muito interessante, viu? É porque justamente essa ideia, a gente começar em Minas, ter essa relação com as TVs afiliadas, justamente para ceder os equipamentos, para ter estrutura, para produzir as oficinas, né? Então, quer dizer, isso pode ser replicado também nos outros estados. Né? A gente está começando primeiro a comparar Sergipe e Bahia, mas a tendência é fazer isso com todas as TVs, né? Acho que a Minas pode dar esse pontapé, fazer uma articulação. Se quiser fazer reunião no Pará, a gente articula. Obrigado. Maravilha. Bom, maravilha. Obrigado.